Madrugada do dia 6 de julho, sexta-feira. Esse é o nosso primeiro vídeo que vamos publicar no YouTube. Mas antes, eu quero dar o título desse vídeo. Eu vou chamar ele de Meia Verdade, pelo seguinte: a primeira verdade é que sabemos que nascemos. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade e última é que também sabemos que morreremos. E o que fica entre essa primeira verdade do nascimento e a segunda verdade da morte, a esse intervalo eu vou chamar de meias verdades, que são meia verdade nesse caso. Ninguém é o dono da verdade, muito pouco eu. O que nós vamos aqui expor é chegar a pegar os pedaços desse jarro, que é a verdade que foi quebrado, e tentar emendar aos poucos para que traga um esclarecimento para quem está me ouvindo. Então, eu vou aqui pegar esse livro chamado Zohar, ou Livro do Esplendor, selecionado por Gerson Scholem, que escreveu vários volumes, os quais pode-se encontrar nas bibliotecas, nas livrarias, etc. Então, um dos textos do Zohar que ele pegou, e que agora eu vou ler para vocês, vai servir de introdução aqui ao nosso assunto que eu vou trazer seguindo este caminho. Então, chama-se O Significado Oculto da Torá. A Torá é este livro aqui que eu agora vou mostrar a vocês. É esse livro aqui, a Torá. Esse livro chama-se Torá, que é composto de, na realidade, 5 livros, ou chamado também de Pentateuco. Mas vamos ao significado oculto da Torá. O Rabino Simeão disse: caso um homem encare a Torá apenas como um livro que apresenta narrações e assuntos comuns do dia a dia, pobre dele. Essa Torá, apenas dedicada a assuntos corriqueiros, ainda que excelente, poderia ser consultada por qualquer um. E mais, há outros livros ainda melhores no sentido de dominarem as regras do universo. Mas a Torá encerra em todas as suas palavras verdades supremas e segredos sublimes. Ora, é atribuído pelos estudiosos, pelos pesquisadores, que esse livro do esplendor, também conhecido como Zohar, foi da lavra de um rabino que viveu, segundo consta na literatura, no início da nossa era cristã. O Rabino Simeão ben Yochai. Mas continuando. Vejam como se acham perfeitamente equilibrados os mundos superior e inferior. Perfeitamente. Aqui embaixo, Israel é controlado pelos anjos que estão acima, sobre os quais está escrito: quem converteu os teus anjos em ventos? Salmo 104, versos 4. Quando os anjos descem à terra, usam paramentos terrenos
para poderem subsistir neste mundo. Mas, se isso sucede aos anjos, o que dizer sobre a Torá? Foi a Torá que criou todos os anjos e todos os mundos, e tudo se mantém por causa dela. O mundo não suportaria a Torá se essa não usasse os ornamentos do mundo. Assim, pois, as fábulas contadas na Torá correspondem às suas vestimentas exteriores, e pobre do homem que as vê como se fossem a própria Torá. Pois esse homem será despojado de uma parte do que lhe cabe no mundo que há de vir. Pois Davi disse: abre os meus olhos para que eu possa perceber o que está por trás da tua lei. Isso encontra-se em Salmos 119, versos 18. Ou seja, as coisas que estão subentendidas. Vejam agora, a parte mais visível de um homem são as roupas que ele veste. E aqueles que têm uma pequena compreensão, ao verem o homem, só enxergam as suas roupas. Entretanto, na realidade, é o corpo do homem que constitui o suporte para as roupas e a sua alma é o suporte de seu corpo. Assim ocorre com a Torá. Suas narrações, que se referem a assuntos do mundo, constituem os paramentos que envolvem o corpo da Torá. E esse corpo é formado pelos preceitos da Torá, chamado Gufei Torá, ou seja, corpos, princípios mais importantes. As pessoas de pouco entendimento percebem apenas as narrações e os paramentos. Aqueles que têm profundidade maior percebem também o corpo, mas os que são verdadeiramente sábios, aqueles que servem ao mais alto rei e estiveram no Monte Sinai, percorrem o caminho inteiro até encontrar a alma, a verdadeira Torá, que é a raiz de tudo. Estes mesmos, no futuro, estarão aptos a penetrar na verdadeira alma da Torá. Vejam, pois, como é exatamente igual no mundo superior, com vestimentas, corpo, alma e superalma. As vestimentas exteriores são os paraísos e tudo que neles existe. O corpo é a comunidade de Israel, que é o recipiente da alma, a qual, por sua vez, é a glória de Israel. E a alma da alma é um antigo ser sagrado. Todos esses elementos se concentram uns nos outros. Diz ele: pobre dos pecadores que encaram a Torá como simples contos referentes às coisas desse mundo, vendo, pois, apenas as vestimentas exteriores. Mas os justos que logram penetrar na verdadeira Torá são felizes. Assim como o vinho deve, para se conservar, permanecer em uma jarra, assim também a Torá necessita das vestimentas exteriores. Estas vestimentas são constituídas pelos contos e histórias, mas de nós exige-se que penetremos para além delas. Ponto final. Eis aqui o livro. Para quem puder adquiri-lo, como eu disse antes, encontra-se na livraria e talvez até no sebo. Aí, o Zohar. Ora, o que eu quero dizer com isso, meus caros ouvintes, é que se a gente for fazer uma viagem estudando as grandes civilizações antigas,
A gente, nos estudos, sabe que toda civilização começou na Mesopotâmia, ali onde fica a origem da humanidade, naquela região ali do Iraque, Irã por ali. É a chamada Suméria. Então, foi na Suméria que teve início, digamos assim, a educação, a escrita, a agricultura, tudo que a gente possa imaginar de um início de civilização, o sacerdócio, as leis, etc, etc e tal. Isso é um estudo que posteriormente a gente pode começar a falar. Porém, quando a gente estuda de um modo geral a história, principalmente nas escolas, desde o princípio da nossa vida, pouco se fala na Suméria. Se fala mais no Egito, se fala mais em Roma, etc, etc e tal. Mas a Suméria é um pouco escondida. Depois a gente vai ver que motivos são esses. Mas, deixando a Suméria, que é considerado o berço da civilização, vamos partir agora para o Egito, a grande civilização que todos nós conhecemos através dos estudos, dos filmes. E nesse Egito, nós vamos encontrar um livro chamado O Livro Egípcio dos Mortos. Esse livro foi traduzido de pergaminhos adquiridos pelo Museu da Inglaterra e o autor dele